As pessoas estão desaparecendo de parques nacionais sob circunstâncias misteriosas, e ninguém sabe como ou porquê. David Paulides é um ex-policial, agora investigador, que dedica sua vida a analisar o que ele intitula Missing 411, ou Desaparecidos 411. Seus 4 livros ganharam notoriedade internacional e classificam cerca de 1.440 pessoas desaparecidas como um de seus casos de análise. Ele argumenta que os serviços de parques nacionais estão encobrindo tais dados, ou pelo menos os negligenciando. Na verdade, o termo 411 tem origem num termo informático que se refere a dados que não podem ser encontrados ou uma ligação corrompida. Nos casos apresentados, crianças, adultos e idosos desaparecem de repente, às vezes na presença de seus amigos ou familiares, e 3 possibilidades surgem. Ou eles são encontrados mortos sob circunstâncias suspeitas, ou vivos em locais estranhos ou impossíveis, ou nunca são encontrados. E isso é só a ponta do iceberg, visto que é comum encontrar casos onde observamos vítimas que desaparecem sem deixar provas físicas ou pistas, buscas que não encontram qualquer sinal da pessoa desaparecida, corpos que são encontrados em locais que já tinham objeto de buscas exaustivas, vítimas encontradas em zonas inacessíveis ou distantes do local onde foram vistas pela última vez, e fatores inexplicáveis em torno dos desaparecimentos. Esse fenômeno não é algo que vem ocorrendo somente recentemente, já que alguns de seus casos são datados nos anos 1800 e 1900. Para ser considerado um Missing 411, um caso deve obedecer às seguintes regras: acontecer em parques nacionais, áreas rurais ou reservas públicas, circunstâncias estranhas que devem estar envolvidas, condições mentais ou desaparecimentos voluntários não são incluídos. O mais estranho é que a maioria dos casos ocorrem em trilhas bem demarcadas e conhecidas, e muitos dos desaparecimentos são pessoas que têm o costume de fazer trilhas e exercícios físicos, e são muitas vezes caçadores ávidos. Uma série de desaparecimentos ocorridos foram no Parque Nacional de Yosemite, como o caso de Stacey Arras. A garota de 14 anos estava em uma viagem com o pai, fazendo parte de um grupo de 10 pessoas em uma jornada de 4 dias com mulas em Tuolumne Meadows. Eles chegaram em seu destino, Sunrise High Sierra Camp, às 3 da tarde de 17 de julho de 1981. Depois de se organizar em sua cabana e tomar um banho, Arras começou uma caminhada de cerca de 2,5 km ao longo da trilha de Sunrise Lakes. Ela pretendia caminhar com um homem de 77 anos de idade que fazia parte de seu grupo. Ela deixou claro que sua caminhada era apenas até um lago próximo para tirar algumas fotos e esticar as pernas. Antes de chegar ao final da trilha, o homem ficou cansado e sentou-se para descansar, enquanto Stacey decidiu continuar. O guia que conduziu a cavalgada até Sunrise estava trabalhando no curral e notou Arras em pé em uma rocha a cerca de 50 metros ao sul da trilha. O guia teria sido a última pessoa a ver Arras. Quando Arras não retornou, o homem se levantou para procurá-la e depois reuniu o restante do grupo para fazer uma busca mais intensa. Apesar de a busca ter começado apenas alguns minutos após o desaparecimento de Arras, ninguém encontrou qualquer vestígio da menina de 14 anos, exceto a lente de sua câmera. Ela foi encontrada dentro do bosque em que Arras entrou antes de, presumivelmente, fotografar o lago. Até 150 pessoas procuraram pela adolescente, o que inclui cerca de 67 voluntários, cães e helicópteros da Mountain Rescue Association, todos vasculhando uma área de 3 a 5 milhas, 4 a 8 quilômetros, quadradas, ao redor de Sunrise Lake. Mas nenhum sinal dela, além da lente, foi encontrada. Os cachorros usados na busca não conseguiram encontrar nenhum traço dela. Paulides geralmente escolhe casos que possam se encaixar em determinadas teorias paranormais, a maioria das quais inclui o pé grande. Ele organiza os desaparecimentos que pesquisa no que chama de grupos, que são os casos com circunstâncias semelhantes. Um dos critérios para esse grupo são as tempestades. No caso de Arras, os cães de busca e resgate tiveram dificuldade em captar o cheiro dela, pois as condições eram estranhamente secas e ventosas. A polícia chegou a especular que o caso de Stacey teria sido um desaparecimento voluntário, pois ela tinha problemas em casa e sentia falta de seu namorado, mas os seus sapatos provam o contrário. Ela saiu com chinelos, e sua última conversa com seu pai foi sobre como ele recomendou trocá-los por sapatos de trilha. Até hoje, a localização de Stacey e o que aconteceu com ela são desconhecidas. Teorias variam entre algo paranormal como um pé grande, assassinato, sequestro, se perder na trilha e muitos outros.
Seu caso é representativo da estranheza e bizarrice que são os casos de Missing 411.